Boa noite, povo de Deus. Vamos começar a nossa live sobre os 4 temperamentos. Eu estou ansiosa, o coração já tá aqui, ó. Boa noite, Cândida. Ai, minha visita chegou. Doutor Juliano, um prazer conhecer finalmente. Eu acho que vai aparecer para você aí, Cândida, uma mensagem dizendo enviar convite. Aperta aí para ver se aparece aqui para mim. Se não aparecer, eu vou tentar fazer o convite aqui. Eu vou fazer o convite para você. Pera. Deixa eu ver se foi. Boa noite todo mundo que está entrando. Sejam bem-vindos. Olha a Cândida chegando aí. Oi, Cândida! Oi! Boa noite, seja bem-vinda! Obrigada! Boa noite! Gente, vocês não sabem o trabalho que essa mulher me deu para poder eu conseguir convencer ela a fazer essa live comigo. Ela me deixou cozinhando durante 3 meses, mas a prova de que quem tenta sempre consegue, né? Quem insiste sempre consegue. Eu consegui fazer a pessoa que eu conheço que mais entende de temperamento vir conversar com a gente hoje sobre os 4 temperamentos, sobre a filosofia católica por trás dos 4 temperamentos, sobre o que mudou na vida dela, né, na minha vida também, depois que a gente entendeu, né, o que são os temperamentos. Então, Cândida, a maioria das pessoas aqui já me conhece, né, mas para quem tá chegando agora, meu nome é Priscila, eu tenho 37 anos, sou economista, sou ex-protestante, eu era da Igreja Batista, sou convertida à Santa Igreja Católica há 3 anos, me converti em fevereiro de 2018, então vai fazer 3 aninhos aí, né? E eu tenho um Instagram onde eu compartilho aí a minha experiência de conversão junto com os conhecimentos que eu venho adquirindo sobre a história da igreja, patrística, os pais da igreja, os santos da igreja, né? Quem não me conhece está convidado aí. E eu gostaria também que Cândida se apresentasse, né, para as pessoas que estão chegando aí. Então, eu sou a Cândida, casada com o Juliano, nós somos médicos, temos 2 filhos, um casal, a Melissa e o Eduardo, e desde março que nós estamos num processo de conversão. Eu falo processo porque você sabe que esse processo ele começa, né, e só acaba mesmo no dia que a gente vai encontrar com Deus, né? Então, assim, a gente está nesse processo desde março desse ano. Tem algo bem novo, assim, bem recente mesmo pra gente. Né? Assumir, né? E assim, e eu sou uma assim, interessada, né, no tema temperamentos. Né? Então, assim, já tem um certo tempo, desde quando eu estava grávida do meu 2º filho, o Juliano, meu marido, ele comprou o curso do Ítalo. Na época o Ítalo nem estava ainda, né, tanta visibilidade, mas ele tinha um curso de temperamentos e ele começou a fazer por conta dos estudos dele, ele já estudava filosofia. E aí eu também comecei a ouvir as aulas e eu, uau, o que é isso? Isso é muito bom. E aí de lá para cá a gente vem, né, aprendendo aos poucos. É verdade. E assim, só uma sanguínea, puro sangue para me convencer. Como eu falo, uma sanguínea baiana, né? Além de sanguínea, nordestina. Baiana. Exatamente. E assim, o sanguíneo, ele convence com o amor, né? Com a alegria dele. Então, por conta disso, né? Tô aqui. Então, já que a gente está falando aqui, né? Cândida é melancólica, eu sou sanguínea, né? O que é isso, pelo amor de Deus, Priscila? Cândida, a gente nunca ouviu falar nesse negócio, né? Como é que surgiu esse negócio de temperamentos? O que é isso? Como é que eu me reconheço? Cândida, eu gostaria que você explicasse pra gente, né? Como é que surgiu rapidamente, assim, por cima, né? Da onde é que saiu esse negócio de temperamento? Porque às vezes as pessoas ficam achando, né? É modinha, tá todo mundo falando de temperamento. Mas a maioria das pessoas não sabem que os 4 temperamentos, né? Ela já existe na Igreja Católica há muito tempo. Talvez não com esse nome, os 4 temperamentos, né? Mas essa questão de você adentrar na sua alma, do seu autoconhecimento, de você se conhecer para você chegar mais perto de Deus,
isso já é ensinado pela doutrina católica há muitos séculos. E eu gostaria que você só desse uma pincelada pra gente, assim, de onde é que surgiu esse negócio, pra gente poder se situar. Certo. Então, assim, Hipócrates, né, o pai da medicina, que era um estudioso médico, né, para aquela época, lá em 450, mais ou menos, no quarto século, né, 400, acho que ele nasceu 400 e alguma coisa antes de Cristo. Ele começou a falar dos humores, né, os humores do corpo, os líquidos do corpo. Então, ele falava que o corpo ele tinha o líquido sangue do coração, a bilis amarela, que seria a bilis do fígado, a bilis negra do rim e a fleuma no pulmão. E aí ele dizia que o desequilíbrio desses humores ocasionava as doenças. Então ele explicava as doenças dessa forma. E aí depois, isso assim, ficou muito tempo, né, com essa teoria. Com o passar dos anos, depois de Cristo, lá em torno de 190 depois de Cristo, Galeno, que também foi um médico muito famoso da época, logo no início da era cristã, ele era um médico, né, era filósofo também, era romano, e ele começou a estudar também essa questão dos humores, só que ele colocou uma coisinha a mais, ele acrescentou que o desequilíbrio dos humores e também a questão da emoção, né, poderia causar, a depender desse desequilíbrio, causaria uma preponderância de um desses temperamentos. Na época não falava temperamento ainda, né? Temperamento foi um termo que foi começado a falar lá para o século XVII, né, depois de Cristo, eu acho que foi isso. E lá para 1920, que havia um suíço, um psicólogo também, que começou a falar, né, que aí falou também, assim, eu anotei porque é história, né, você sabe, né? História não é meu forte. Mas, assim, esse psicólogo suíço, Carl Jung, ele falava que as diferentes personalidades, elas se aproximavam, tinham relação com o mundo de uma forma diferente, né? Ele falava mais personalidade, mas queria dizer a mesma coisa ali. Então, assim, de lá para cá, o estudo do Galeno, ele ficou válido aí durante mais de 1000 anos. Foi um médico muito famoso mesmo. Tanto é que tem vários livros, né, que você pode buscar de temperamento, que é dele, né, assim, falando dessa base aí. E aí depois, mais recente, começou realmente, não sei se uma moda, mas atualmente voltou, né, esse tema está sendo falado lá da década de 80 para cá. Então, assim, como é algo que ajuda muito no processo da santificação do ser humano, do homem, então é algo, assim, imprescindível, né, para você conhecer. É maravilhoso. Verdade. Eu até falando sobre como você falou, né, eu acho que essa questão dos temperamentos, né, ele fala muito do desequilíbrio. E a gente vive em uma sociedade desequilibrada, né? Eu era uma dessas pessoas desequilibradas e eu não sabia que eu era desequilibrada, né? Eu não sabia que os meus humores, que Santa Teresa d'Ávila vai chamar de potências da alma, estavam desequilibrados. Por isso que eu falo que essa questão dos temperamentos, ele é católico, tipo assim, a filosofia católica, ela consegue desenvolver bem, né? Porque Santa Teresa d'Ávila, ela vai falar que as nossas potências da alma, né, ela é composta pela nossa memória, pela nossa racionalidade, né, pela nossa razão, pela nossa imaginação e pelas nossas emoções. E quando a gente não se conhece, e quando a gente tem essas potências obscurecidas, a gente não consegue, né, se relacionar bem com o outro e muito menos com Deus. E é por isso, gente, que enquanto ela vai falar de temperamentos, eu vou ficar aqui, ó, e Santa Teresa d'Ávila falou isso, Santa Teresa d'Ávila falou aquilo, porque antes de eu conhecer esse negócio de temperamento, eu li Castelo Interior, eu li As Moradas da Alma, e eu fui me identificando. E quando eu comecei a ler sobre os temperamentos, eu falei, meu Deus, isso é Santa Teresa d'Ávila, né, na versão espiritual da coisa.
A gente sabe que existem 4 temperamentos, já falei inclusive no meu Instagram, né? Existe o temperamento fleumático, existe o temperamento colérico, sanguíneo e melancólico, né? Cândida, fala pra gente, o sanguíneo, eu vou falar porque eu sou sanguínea, né? Sanguíneo, gente, o que caracteriza o temperamento sanguíneo, né? O sanguíneo é aquela pessoa alegre, expansiva, que fala muito, né? Que é muito criativa, que tem uma imaginação muito fértil, mas que também tem alguns problemas, alguns defeitos, que eu acho que quando a gente está estudando temperamento é o mais importante, a gente reconhecer as nossas fraquezas, aquilo que a gente não é capaz de ver sozinho, né? E aí eu fui descobrindo que alguns defeitos que eu não conseguia trabalhar na minha vida por desconhecimento e que eu achava que era fruto de falta de fé, né? Que as mudanças não aconteciam por falta de fé, eu descobri que eram apenas características do meu temperamento que eu precisaria aprender a trabalhar. Por exemplo, a pessoa sanguínea, né, que tem essa característica, ela é muito dada à procrastinação, né? Ela é uma pessoa muito dada a começar uma coisa e não terminar, né? A gente tem muitas ideias ao mesmo tempo, então a gente começa e não termina, aí a gente começa uma coisa e já quer mudar para fazer outra. Marcelo tá falando aí, a gente tem uma memória de curto prazo, e eu falava assim, meu Deus, eu não consigo lembrar das coisas que aconteceu há muito tempo atrás, até para estudar, para as provas, na escola, na faculdade, depois no doutorado, eu tinha que estudar, tipo assim, 2 dias antes, porque se eu estudasse 1 semana, 2 semanas antes, minha filha, eu tinha esquecido tudo já, entendeu? Então, o sanguíneo, e como eu, existem várias pessoas que são assim, né? E tudo bem, é uma característica, né? É um temperamento humano. Assim como existem pessoas que têm essas características, existem pessoas com características diferentes, né? Que a Cândida vai falar aqui pra gente. Cândida, você que se descobriu melancólica, fala rapidinho pra gente o que é o melancólico, o colérico e o fleumático. Então, as perguntas assim, iniciais pra gente, quando a gente conhece alguém que vai explicar esse assunto, a pessoa nunca ouviu falar de temperamento, vamos considerar aí que ninguém nunca ouviu falar, né? Porque vai ter gente que nunca viu, alguém que já conhece. Mas assim, as perguntas-chave, primeira coisa, como que é a sua reação? O temperamento é o seu solo, a forma como você recebe, né? Recebe alguma injustiça, alguma afronta. Então, assim, como que você recebe isso? Você recebe, né, assim, reagindo muito rápido ou reagindo lentamente? Essa é a pergunta número 1. Se você reage muito rápido, você vai ser classificada como colérica ou sanguínea, né? Se sua reação é lenta, então, assim, você espera um pouco para depois vir a sua reação, você é classificada, como o Ítalo fala, frio. Então, você vai ser melancólica ou fleumática, tá? E aí tem outras perguntas. Essa reação, ela é muito grande, ela é muito forte, né? Ela fica, na verdade, tá um barulho, Bia, é o que esse barulho que tá fazendo? Gente, tá chovendo, trovejando e repangalejando, como diz lá. Tá uma chuva terrível aqui e eu não consigo, por isso que tá esse barulho. Tá certo. Então, vamos lá. Então, assim, se a reação, ela fica, ela dura, então você vai fazer a pergunta em relação à durabilidade dessa reação. É uma reação que dura muito, aí você já vai dizer, se dura muito e reage rápido, colérico. Dura pouco, reage rápido, sanguíneo, né? Então, deixa eu ver, meu marido tá falando, tem que ver, né? Verdade. O sanguíneo, ele reage, né? Ele tem muita iniciativa e pouca terminativa. Então, é aquele considerado fogo, que você toca o fogo nele, ele acende rápido. Mas também a fogueira, qualquer coisa, apaga, né? Já o melancólico, ele demora para reagir e a reação dele, ela vai crescendo com o tempo e ela fica grande também, né? Já o fleumático, ele demora para reagir, mas a sua reação, ela também é curta, tá? O que é essa reação, né? É a nossa forma de
se expressar diante de algo que acontece conosco. Certo? Então, assim, eu descobri que o meu temperamento, eu sempre achei que eu era colérica, sabe? É mesmo. Porque eu sempre fui assim, uau, explosiva e tal, reagia muito. Mas eu fui perceber, estudando, né? Estudando temperamento, estudando, principalmente uma coisa que ajuda muito é você estudar, você ler, lembrar de quando você era criança, sabe? Porque quando você é criança, você ainda não tem influência, né, do ambiente, da escola, da educação, dos hábitos que sua família colocaram em você. Eu tô tentando. Tudo aí na Bahia, hein? Eu tô tentando tapar o fone pra vocês não ouvirem, porque tá muito forte. Não sei o que fazer, tá gente. Não tem nada, não. Vamos lá. Dá pra ouvir, não dá, gente? Vocês estão conseguindo ouvir bem? Então, O importante é isso. Tá barulho, Já né? tá muito barulho, é falar? sério. Eu tô E aqui tá bem. chovendo também, mas não tá demais assim também, não. Não. Então, o melancólico, eu sempre achei, voltando, né? Eu sempre achei que era colérica, porque eu tinha uma reação, achava que eu tinha uma reação, mas na verdade não era questão da educação. Quando eu fui estudar, e eu fui me lembrar como é que eu era quando eu era criança, gente, aí eu falei, gente, eu sou melancólico, olha que coisa boa descobrir isso. Porque, assim, não existe temperamento melhor. Não é porque o melancólico ele tem um nome que traz, assim, uma ideia de tristeza pra gente, né, Pri? É melancólico, a pessoa triste, pra baixo. Mas não tem nada a ver, assim, tem a ver. Mas não é isso que vai lhe definir e nem existe um temperamento melhor que o outro, né? Todos os temperamentos, eles precisam desenvolver as virtudes, as qualidades, todos têm qualidades e todos têm as suas lutas, as suas deficiências, não é verdade? Então, assim, eu acho que eu falei de todos, né? Eu falei um pouquinho mais melancólico agora porque sou eu, né? Então, quando eu descobri que eu era, mais ainda assim, eu sou melancólica, colérica, não é só melancólica pura. E é outra coisa, a maioria das pessoas, ela não tem um só temperamento, não. A maioria tem 2, tá? E é até bom que tenha 2, porque então você vai ter as qualidades de 2, vai ser mais, né, mais fácil, digamos assim, você equilibrar ali naquele jeito de um, de outro, porque a gente precisa do equilíbrio. Jesus, ele tinha os 4, né? Ele era completo. Nós, como seres humanos falhos, nós temos 1, 2... Eu sou sanguínea e eu tenho também um pouco de colérica, né? Eu acho que a maior característica dos coléricos que eu tenho é a irritabilidade. Eu sou uma pessoa que se irrita muito fácil. Mas sabe o que é mais interessante, né? Antes de eu ter acesso a esse tipo de informação, né? A eu saber, a entrar nessa questão do mundo interior, porque quando a gente fala de temperamentos, a gente está falando da alma, né? A gente está falando do mundo interior, a gente está falando das nossas potências. E quando antes de eu me tornar católica, né, isso era uma escuridão para mim. Eu nunca tinha ouvido falar nisso. Nunca tinha ouvido falar. Então, eu sofria muito. Por quê? Porque eu achava que para alcançar a santidade, eu tinha que me transformar numa pessoa diferente que eu sou. Né? Então, eu olhava para as pessoas calmas, para as pessoas doces, suaves, fleumáticas, né? E eu ficava, meu Deus, eu quero ser assim também, porque... Meu Deus, por que eu sou desse jeito? Por que eu sou expansiva? Por que eu falo alto? Por que eu me irrito fácil? E eu orava, ia para a igreja, e lia a Bíblia, e clamava, chorava, sim. E eu não mudava, né? Eu não mudava, e aquilo era um drama para mim enorme. E depois, quando eu comecei... Você olha para as mulheres, assim, que têm esse temperamento, e você fala, nossa, meu sonho, elas estão, né, tem domínio próprio e tal. Eu também era desse jeito. Você também, né? Não, eu olhava para Marcelo, meu marido, ele é fleumático. Então eu olhava para Marcelo e eu falava, meu Deus, por que eu não sou igual a ele? Tá vendo como santo, que pessoa santa, né? Então eu passei muitos anos da minha vida sofrendo por não me conhecer. Porque eu olhava pra mim, eu via uma pessoa que eu achava que eu não podia ser. E aí, quando eu comecei a estudar Castelo Interior, né,
foi que eu comecei a descobrir, né, sobre as potências da alma, sobre a importância do autoconhecimento, de você olhar para dentro de você mesmo e você se conhecer, né? E isso trouxe uma revolução na minha vida, inclusive na forma de eu me relacionar com Deus. Por quê? Porque eu estava sempre estando em crise. Como eu não mudava, meu temperamento não mudava, né? E eu não sabia por quê. Eu falava, pronto, eu peço, e Deus não faz nada em mim, então eu sou a pecadora, né? Eu não consigo me santificar. E eu começava a achar que tinha alguma coisa errada comigo. E é por isso que é tão importante conhecer nosso temperamento na busca pela santidade, né? Porque Santa Teresa d'Ávila ela fala que o caminho para você conhecer a Deus é você se conhecer. Né? É você, porque Deus habita onde? Ele habita dentro de mim, ele habita dentro de você, ele habita dentro de cada um de nós, né? Então, para eu chegar nessa morada central, que é lá no interior, no profundo da alma onde Deus habita, eu preciso adentrar as minhas moradas, eu preciso conhecer os cômodos e eu preciso identificar os bichinhos que habitam em cada cômodo, né? E aí entra o temperamento. Eu sempre falo que não adianta você estudar temperamento, não adianta você ficar atrás de sanguíneo, de fleumático, de colérico, como se fosse signo, sabe? Porque brasileiro já gosta de uma superstição. Não, olha, nada a ver. A trovoada. Brasileiro ama uma superstição, ama. E as pessoas começam a levar essas coisas como superstição. Aí a pessoa fala assim, eu sou colérico, eu nasci assim, eu cresci assim, né? A síndrome da Gabriela. Eu vou morrer assim, já que eu sou assim, então não preciso fazer nada. Só que o sentido da gente conhecer o nosso temperamento é a gente aprender a dominar o nosso temperamento. Isso é domínio próprio, né? E o domínio próprio é uma habilidade que você vai desenvolver, obviamente junto com a graça de Deus, porque é um dom do Espírito, né? Mas fica mais fácil você desenvolver, né? Verdade. Vai lá. Aí tem um entãozinho aqui. Filhote. Então, uma das coisas que mais me atraiu assim, nesse assunto, principalmente agora, eu vou até indicar, assim, né, para quem quer conhecer um pouco sobre o tema, esse livro aqui, gente, esse livro é maravilhoso, maravilhoso. Inclusive, ele está até na promoção, eu até falei hoje, né? Está com 50% de desconto. Eu comprei ele o dobro do preço, e agora ele está na metade, assim, muito bom. Esse livro, ele é sensacional, por quê? Ele mostra pra gente que o caminho da santidade, a gente precisa... Só um minutinho. Gente, eu vou fechar as portas aqui para ver se o barulho diminui. Uai, não, eu tive que pedir aqui. Oiê, Dani, tudo bem? Ai, melhorou o barulho. Não, gente, a dona do quarto chegou aqui, me desconcentrou. Ai, meu Deus. Pronto. Fechei as portas para ver se diminui um pouco o barulho. Sim. Então, o que me fez apaixonar nesse assunto, né, como uma melancólica, a gente... eu lembrei, assim, estudando o temperamento, eu lembrei que eu refletia sobre a eternidade quando eu era criança. Eu lembro que eu olhava na janela da minha sala lá, eu ficava pensando, gente, quando eu morrer, eu vou ficar no céu, vou ficar, e aquilo ali não acabava, sabe? Eu ficava pensando na eternidade, e eu só lembrei desse fato, de eu olhar para o céu, de eu lembrar do céu, de lembrar da eternidade, quando eu estudei aquela questão da criança, né? Assim, eu me lembrei na hora que eu estudei a parte infantil mesmo do temperamento, que é quando a gente mais consegue identificar, que a gente é mais puro, sabe? E ali eu comecei a pensar, gente, qual que é o propósito da vida do ser humano? É se unir a Deus, não tem outro, não é profissão, não é trabalho, não é nada. É se unir a Deus, não tem nada mais importante que a gente faça aqui do que isso, do que já começar a nossa união com Deus, sabe? E unir a Deus. O que a gente precisa? Do amor de Deus. Porque para a gente amar a Deus com o amor nosso, natural, né? O nosso amor, ele é imperfeito. Então, Deus deposita na gente a graça dele, para que nós, com essa graça, nós possamos amar com a verdadeira caridade o próprio Deus,
e possamos, com o tempo, nos unir cada vez mais, e é o tal do processo da santidade, da santificação. E assim, conhecer as nossas misérias, os nossos defeitos, é uma questão assim, de humildade. Você saber que você pode ser colérico, pode ser melancólico, fleumático, sanguíneo, você não é completo, sabe? E assim, você não é completo. A gente, desde o pecado original, né, no curso do Padre Paulo Ricardo, que é um curso maravilhoso também, você fez e eu também fiz, ele fala isso. O pecado original tirou isso, esse domínio da mente dominar o corpo. Antigamente, antes, né, na época de Adão e Eva, ele conseguia dominar o corpo. Depois, acabou isso. Então, assim, a nossa mente não consegue dominar o corpo ele é forte, e aí vem todos esses defeitos, essas dificuldades que cada um de nós temos. E somente mesmo com a graça e com os exercícios, tanto é, que tem... Eu estava lendo, até ouvindo o curso de novo do Padre Paulo Ricardo, e tem exercício para os temperamentos, né? Tem uns exercícios assim, específicos, todos eles precisam de humildade, todos eles precisam desenvolver a caridade, que são 2 virtudes, né? Mortificar alguns sentidos, e assim, o fleumático, por exemplo, ele tem que desenvolver a questão do corpo para ele, porque ele tem uma tendência a ser mais paradão, mais passivo, sabe? Ele é mais difícil de pegar no tranco, é aquela pessoa mais pacata, né? Aquela pessoa assim, tranquila, é o boa praça, né? O fleumático. A gente fala muito dele porque é um temperamento até difícil de discernir. Quando você conhece alguém, é difícil você pensar em fleumático, né? Assim, é um dos que eu acho mais difícil de descobrir, porque ele não tem tantas características marcantes, assim. Vocês estão me vendo aí? Caiu de novo a internet. Olha aqui o escuridão. Eu tô no 4G, gente. Espera aí, deixa eu só deixar no 4G, porque senão ele vai me derrubar de novo. Pronto, peraí. Vocês estão me vendo? Vamos continuar, vamos no escuro mesmo, que é isso. Então, o fleumático, que é aquele, para quem entrou depois, o fleumático, ele é aquela pessoa que demora para reagir e reage pequeno, reage pouco, né? Então, ele é aquela pessoa que ele tem uma tendência natural a se atrair pelos prazeres ali, diversão. Eu vou assar uma carninha, eu vou tomar, sabe? Se divertir mesmo, né? Ele tem uma atração pelos prazeres sensíveis. Então, assim, uma das coisas que é bom para o fleumático é... Travou? Voltou, gente? Voltou. Voltou. Gente, tá uma benção hoje. Mas vocês estão conseguindo ver a gente? Estão vendo, eles estão vendo que eu tô te vendo, Cândida. Então, eles estão vendo também. Então, tá. Pois é. Então, o fleumático é muito bom ele praticar esportes, sabe? Para ele ficar mais forte, vontade dele ficar mais forte, porque o fleumático ele não tem uma vontade tão forte, né? Já o colérico, ele tem que praticar muito a mansidão, né? A docilidade, aí você vai contra aqueles seus defeitos mais aparentes. Então, assim, o colérico ele tem uma tendência à ira, ele é aquela pessoa que ele acha sempre que ele tá certo, sempre a opinião dele que tá correta. Então, assim, ele não tá muito preocupado com a opinião dos outros. É aquela pessoa mais dura mesmo, mais durona. Você fala que é filho de tirano, né? Como é que você fala? É aprendiz de tirano. Mas é verdade, o colérico ele tem uma tendência a ser mais firme, e ele quer resolver o problema, ele quer, sabe? É isso. Então, assim, o colérico, como é que você vai neutralizar isso? Vai desenvolver a mansidão, né? Pedir a Deus mesmo a graça da mansidão. Jesus era manso e humilde de coração, é isso que o colérico precisa, né? Tentar
começar a desenvolver características contrárias, a docilidade, sabe? Forçar a barra mesmo para ser doce. Nossa, mas eu vou ficar artificial. Não tem problema. Começa a falar mais devagar, começa a falar mais baixo, sabe? Aquilo ali depois vai ficando mais natural para você. Né? Então, cada temperamento tem os seus, né? Os seus defeitos dominantes, as suas qualidades. O melancólico, por exemplo, falei do sanguíneo, ou do fleumático e do colérico, que são temperamentos opostos. O melancólico, ele tem uma tendência à tristeza, ele tem uma tendência ele introspecta demais, ele centraliza muito nele. Então, assim, você foca muito em você. Você fica, né? O foco é você. Ah, porque eu tenho medo de não ser perfeito, eu tenho medo de errar. Eu. Então, assim, qual que é do melancólico? Troca esse eu por Deus. Coloca Deus no seu lugar. Você olha muito para você, né? Eu falo isso por mim, porque, assim, eu tenho essa questão. E é um desenvolver, um caminhar, né? Que Deus vai nos dando graça para que a gente cresça nessas virtudes. Sabe, da humildade, principalmente. Santa Teresa d'Ávila, ela fala uma coisa muito interessante em relação a isso, né? Ela fala lá nas Segundas Moradas que... E ela tá falando para os cristãos, né? Elas estão falando para nós, que somos cristãos, que estamos buscando ter uma vida de intimidade com Deus. E ela vai dizer assim, que nas primeiras moradas, a gente ainda está desenvolvendo as virtudes, né? Quais são as virtudes? A fé. A gente ainda está fortalecendo a fé, a esperança, o amor, a prudência, a justiça, a fortaleza, a temperança. Então, para a gente poder alcançar uma vida de santidade, para a gente se aproximar mais de Deus, a gente precisa desenvolver essas virtudes, porque são essas virtudes também que vão nos ajudar a dominar o nosso temperamento. Porque foi o que eu estava falando, né? Não adianta você conhecer os seus temperamentos se você não vai dar nenhuma utilidade para isso. Se você não vai usar isso para te corrigir. Se você não vai usar isso para melhorar enquanto pessoa, né? E aí ela vai falar assim, a maioria das pessoas estão vivendo entorpecidas, com a fé entorpecida, com as suas potências entorpecidas, porque elas estão tão voltadas para o lado de fora, elas estão tão voltadas para o mundo, para o trabalho, para os negócios, para os filhos, para a família, né, para as viagens, para os desejos, que elas não conseguem olhar para elas mesmas. Então elas ficam sempre batendo na mesma tecla, né? Por que que eu não consigo melhorar? Por que que eu não consigo me dominar? Por que que eu não consigo melhorar o meu temperamento? Sempre porque ela está sempre olhando para o lado de fora, né? Ela está sempre... Meu Deus, gente do céu. Vocês não têm noção, não. Nunca chove assim aqui. Hoje vamos ter que olhar a previsão do tempo da próxima live. Previsão do tempo. Vez, teremos que olhar a previsão do tempo. E aí eu queria aproveitar que a gente está falando disso para trazer um pouquinho dessa questão da minha experiência com Deus em relação a isso, né? Porque como eu sou sanguínea, eu sou uma pessoa muito dos sentidos, né? Muito do tocar, do pegar, né, do cheiro, do falar. O sanguíneo é muito dos sentidos. E você vive assim todos os seus relacionamentos, inclusive com Deus. Então eu era uma pessoa que eu ia para a igreja, ajudando a me tornar católica, e eu só achava que o culto tinha sido bom se eu chorasse, se eu sentisse a unção, né? Se descesse fogo do céu. Quando eu ia orar na madrugada, o mundo tinha que... Eu também tinha que sentir coisas. Eu associava muito o meu relacionamento com Deus e Deus está me ouvindo com o sentir, né? Então eu precisava muito do sobrenatural. E aí eu vivi em altos e baixos, né? Então, assim, uma hora eu tava muito bem com Deus, e aí quando passava aquele momento do sentimento, né? Da unção, que as coisas esfriavam, aí eu começava a passar pela secura, né? E por eu não me conhecer, o que é que eu fazia? Eu buscava tudo de novo, né? Aí eu ia pra igreja pra sentir aquilo de novo. Aí eu ia pra reunião de oração pra sentir... Oi? É um vício, né? A gente fica viciado nessas sensações, no apetite sensível, né? Muito forte. Isso. E aí, quando eu fui conhecendo a filosofia católica, né?
E Santa Teresa d'Ávila ela vai começar a falar, né? Ter intimidade com Deus, conhecer a Deus, se relacionar com Deus, não tem nada a ver com sentimento. Você precisa aprender a se controlar, porque a oração, por exemplo, é uma atividade racional, né? Não é uma atividade sentimental. Exatamente. Isso para o sanguíneo, é verdade. Isso para o sanguíneo é dois tapas na cara. É verdade. É verdade. Vale, O sanguíneo, né, ele ora assim, né? Extravasa, chora, né? Tem que sentir tudo. Realmente não é. Eu vejo assim que a gente tem que ter uma indignação, né? Primeiro, em relação ao nosso temperamento. Uma coisa muito importante também, Pri, é o seguinte que eu vejo. O temperamento não é mais importante que o livre-arbítrio, sabe? Não. O temperamento, ele não nos define, né? Não nos define, não é isso que vai dizer que eu vou ser sempre irada, eu vou ser sempre reclusa, sempre triste, porque eu sou melancólica, eu sou assim mesmo, nasci assim, morri assim, aquela história, né? Não é. Tem o livre-arbítrio em jogo, tem a graça de Deus em jogo. Então, assim, você vai progredir com o tempo, você vai estudar, e não tem nada melhor, gente, do que o conhecimento. Amar alguém, você tem que conhecer alguém, né? Para você amar alguém, é igual você falou, não tem como a gente amar uma pessoa se a gente nem se conhece, nem conhece outra pessoa. Então, assim, conhecer a Deus, amar a Deus com o amor dele, porque o nosso não é completo, a gente morre, a gente acaba, a gente, né, essa parte nossa aqui visível acaba. E assim, a gente só vai ser completo quando a gente tiver tudo, quando a gente... Tanto é que no final da vida dos santos, como que é? Alguém consegue saber o temperamento de um santo no final da vida dele? Não. Ele já tá ali, né? Parece que neutralizou aqueles defeitos e aí as virtudes ascenderam e ele já tá mais... No final, ninguém nem percebe, né? Assim, nosso foco tem que ser esse, né? Que a gente cada vez mais ganhe um pouquinho de cada temperamento, de cada qualidade de todos e vá exterminando os nossos defeitos principais, né? E que a gente entenda que a gente não pode ser escravo do nosso temperamento, né? Existe um caminho para você... Não ouvi. A gente... Não tá ouvindo? Fala de novo. Tô falando, a gente não pode se tornar escravo do nosso temperamento. Claro, né? É como o padre Paulo Ricardo fala, o temperamento é uma pequena parte do todo. Né? A gente é muito mais do que o temperamento. Muito mais. Muito mais. E Santa Teresa d'Ávila, ela vai nos dar meio que o caminho, né? Então ela vai dizer assim, olha, você quer se aproximar... primeiro você pode ser santo, você pode buscar santidade com o seu temperamento, né? O que a gente vai fazer é aprender a dominar o nosso temperamento, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa que é muito dada à distração, né? Eu sou muito dada à distração. Então, sabendo disso e sabendo que isso é uma característica do meu temperamento, eu vou aprender a dominar a distração. Então, eu vou criar exercícios, como você falou. Isso. A prática vai ter estrutura, você precisa de estrutura. Exatamente. Né? Santa Teresa d'Ávila, ela dá um caminho meio que assim, homologado para todos, né? Como eu sou muito sanguínea, eu sempre falo, como eu sou muito dos sentidos, do sentimento, quando ela fala assim, olha, no início da sua vida de santidade, quando você começa a olhar para dentro de você mesmo, e você só consegue fazer isso por meio da oração, né? Porque a oração, gente, não é só você falar com Deus. Muitas pessoas acham que falar com Deus, que orar é só falar com Deus, mas orar é meditar, né? Por isso que existem as orações, por exemplo, do terço, né? A oração da Ave Maria, a oração do Salve Rainha, e muitas outras orações, porque a oração não são repetidas, não são. Elas são exatamente, elas são meditação, né? E essa é a forma que você tem para você olhar para dentro de você, né? E ela vai dizer o seguinte, ela vai dizer, gente, orar é um hábito, né? Oração não tem nada a ver com o seu sentimento, não tem nada a ver com sua vontade. Você tem que se determinar, você tem que educar a sua vontade, independente do seu temperamento ou das suas potências da alma, como ela costuma falar, para que você faça, mesmo que você não sinta nada. Não importa, porque o efeito acontece, né?
O efeito da oração, ela acontece independente de você Isso. estar chorando, de você estar sentindo, de você estar... Não é? Exatamente. É verdade. É verdade. E aí ela fala um... Fale. Não, eu tô vendo aqui o que o pessoal tá escrevendo. Então, uma coisa que eu acho legal também, que eu não conhecia, quando eu li o livro do Ítalo, eu era protestante ainda, sabe? Então, talvez por isso também eu tive mais dificuldade de receber, assim, o conteúdo todo. Porque agora tudo faz mais sentido, né? Então, assim, aquela questão... Aí, com o curso do Padre Paulo Ricardo, que ele fala do apetite sensível, do apetite irascível. A gente sabe que nós temos os apetites sensível e irascível, né? Então, assim, a depender do temperamento, você tem uma tendência maior a ter aquele apetite mais aguçado. Então, uma coisa assim, é bom saber, né? O sanguíneo, ele tem um apetite sensível muito aguçado. Tanto é que ele tem uma tendência maior à gula, à luxúria, né? Então, assim, visitante, bom. A minha cachorra tá desesperada, porque tá trovejando muito. Tadinha, ela tem medo. Eu vou tentar botar ela no chão. Peraí, Dara, desce, Tadinha. desce. Aí, deita aqui, vem, deita aqui. Não, deita aqui. Deita aqui, deita. Gente do céu, parece que não tá caindo aqui, deita. Ela tá muito nervosa, ela pulou aqui em cima de mim. Vá, fale. Então, tem temperamento que tem um apetite sensível muito desenvolvido, né? Que é o sanguíneo, o fleumático. Tanto é que assim, eles têm uma tendência a ter mais dificuldade de fazer dieta, de ter um controle com a alimentação, não é verdade? Já para mim, por exemplo, eu que sou mais melancólica, colérica, fazer dieta é simples. Assim, é só fechar a boca, ponto final. Aquilo ali não exerce um efeito atrativo, absurdo, um doce e tal, sabe? Por outro lado, o apetite irascível do colérico e do melancólico, ele é mais aguçado, né? Por quê? Porque ele consegue, o apetite sensitivo, ele está ligado com o fato de você não conseguir segurar muito, você querer muito as coisas superficiais, sabe? Por isso que, gente, é tudo relacionado, né? O sanguíneo, ele é mais expansivo e tal, e ele apaga logo aquele fogo rápido também, conversa com todo mundo, é amigo de todo mundo. Ao mesmo tempo, o outro lá, o colérico, melancólico, que já não é, ele também tem essa questão da ira mais forte. Então, assim, ele consegue esperar, ele consegue não se envolver com esses apetites ali superficiais, para ele esperar algo mais profundo, digamos assim. E aí vem a ira, vem toda essa manifestação, né, da introspecção. Não, pra cima. Tem que deixar a porta fechada. Obrigada. Vai lá, minha filha. Hoje é que agora é o cachorro que tá agitado aqui. Já tô suando. Vai lá. Mesmo. Então é isso. Então, assim, a gente tem que perceber qual que é o seu. Eu tenho amigas que são... Engraçado que eu, como melancólica, eu casei. Meu marido é sanguíneo, meus 2 filhos, minha filha e meu filho são sanguíneos, assim, predominantes, né? O menino é sanguíneo colérico e minha filha provavelmente é sanguínea, um pouquinho de fleumática também. Mas eu, como melancólica, minha tarefa diária é aprumar eles, sabe? Aí meu marido fala, meu bem, que bom que você é assim, porque você estrutura, eles precisam de estrutura, né? Eles precisam de planejar o dia, de meta, de fazer, de tarefa, de rotina, coisa que para mim é natural, sabe? Tem mães mesmo que falam, nossa, como que você consegue fazer seu filho comer folha, comer rúcula, comer não sei o que, não sei o que. Gente, pra mim não é difícil, assim, sinceramente, falo com humildade, não é esnobando, não. Mas é algo que é natural meu. Então, assim, aquilo que é natural não é virtude. Então, a gente tem que deixar bem claro, né? É natural. Então, assim, não tem nada...
sabe? Não é mérito meu, digamos assim, né? É natural, então para mim é fácil. Assim como para você, que é sanguínea, fazer amizade, sabe? Sorrir, né? É natural. Para mim, um sorriso, sabe? Assim, espontâneo em todas as situações, vai ser algo, vai ser virtude, porque não é fácil, entendeu? Aham, É por aí. verdade. Isso é internet aí. Oi? Sua internet tá para, não para. Ai, tá, toda hora tá travando, né? Porque eu tô no 4G. Porque toda hora tá caindo. Deixa eu ver se voltou aqui a internet normal, porque parou de cair a energia, né? De repente. Se melhorar, vocês me falam aí. O aqui também tá ruim. Aí, voltou. Voltou, né? Tava pausado. Ai, gente, ó, esse negócio de ao vivo é é um processo, viu? Tem dias. Você estava falando, né, Cândida, eu queria saber o que que mudou em você quando você se descobriu melancólica, né? Quando você falou assim, não, essa sou eu, porque eu tenho certeza que você não se conhecia também, né? Você tinha as mesmas dificuldades que eu tive, né? Por exemplo, meu relacionamento com Deus era todo movido pelos sentimentos, né? Pela emoção. Eu tive que trabalhar isso em mim para que eu conseguisse ter uma fé estável, porque eu vivia, eu tinha muita tibieza, né? Altos e baixos, eu nunca me consolidava na fé. E depois que eu comecei a estudar a vida dos santos, e que eu entendi, né, que eu era escrava das minhas emoções enquanto sanguínea, eu consegui fazer exercícios, né, criar uma rotina, criar hábitos que me ajudasse a controlar as minhas emoções, a ser mais racional na minha fé, e isso me trouxe equilíbrio, né, me trouxe constância. E você? Então, o que eu percebi em mim, que eu sempre fui indignada, sabe, com algumas reações minhas, né? Às vezes você pode até estar estranhando, nossa, mas ela não é melancólica, como que ela tinha uma reação muito... Mas a minha reação era muito forte, sabe? Desproporcional dentro de mim. Então, por exemplo, o melancólico, ele consegue lembrar de coisas do passado, da infância, que magoaram ele, assim, no estalar de dedos, sabe? Então, e aquela emoção, ela aflora de tal forma que é como se você estivesse vivendo a mesma situação de novo, sabe? Aí eu fico, gente, eu não consigo esquecer. Mas, assim, o que eu percebo hoje, conhecendo isso em mim, eu vejo, gente, eu tenho essa tendência natural, então eu sou uma pessoa que mais precisa da graça de Deus, sabe? Através dos sacramentos, né? Hoje, né, a gente eu tenho acesso aos sacramentos, né? Da confissão, da Eucaristia, sabe? Isso, assim, não tem nada que possa expressar o valor disso, né, na nossa vida. Então, assim, eu vejo, e eu sou muito mais feliz hoje, porque o melancólico, ele é o temperamento que mais, não é o que mais precisa de Deus, mas é o que mais tem que ter um relacionamento, assim, íntimo com Deus, assim, muito forte. Porque ele tem uma tendência a uma tristeza, a uma depressão muito grande. Então, é um temperamento que precisa urgentemente de Deus, sabe? E aí, hoje, eu sou muito feliz, né? Porque eu tenho Deus, eu tenho esse conhecimento, eu sei que aquilo ali é uma característica minha, eu vou ter que vencer aquilo, eu entendo que eu sou assim, então, assim, eu não fico tentando... Claro que eu vou combater, mas o temperamento, igual São Tomás de Aquino falava, né? A graça, ela vai melhorando a natureza, ela não destrói a natureza. Então, assim, a natureza da gente, ela não vai ser destruída por você vai desenvolver virtude, você vai, sabe, arrancar o seu temperamento de você. Não! Deus fez você, Priscila, expansiva, alegre, né? Fácil de fazer amizade, por um motivo.
sabe? Ele me fez desse jeito, mais retraída, mais introspectiva, por um motivo também, para que ele pudesse se manifestar nas nossas fraquezas, né? Então a gente não é completa, a gente precisa de Deus e a gente não tem outra forma de se completar a não ser com Deus. E hoje eu sou, assim, plenamente feliz em relação a esse temperamento, me aceito, nunca vou poder ser uma fleumática, não vou poder ser sanguínea. Claro que eu convivo com 3 aqui em casa, então isso me ajuda demais, eu agradeço a Deus assim todo dia, né? Porque eu tenho 2 filhos e um marido que não me deixam ficar triste. O clima da casa é sempre de alegria, de brincadeira, de bagunça, de animação. Eu falo que eu fico só catando os brinquedos, né? Da casa. Então, assim, entender isso foi muito bom até para o meu relacionamento com eles, sabe? Porque como que eu vou cobrar da minha filha, né? Um foco, um negócio assim tão exagerado, se eu sei que é a luta dela, sabe? Então você vai ser mais comedido, né? Nos seus relacionamentos, com seus pais também, liberar o perdão pro seu pai, sua mãe que fez algo para você lá atrás. Eles também, imagina eles, a gente que conhece isso hoje, está tendo essa oportunidade de conhecer esse assunto maravilhoso, né? Imagina eles que nunca nem ouviram falar sobre isso, entende? Aí, então a gente tem a responsabilidade, né, de trazer pra gente, pra nossa responsabilidade, como eu posso melhorar o meu relacionamento com as pessoas com que eu convivo, conhecendo o meu temperamento, os meus pontos fracos e fortes, e conhecendo o temperamento deles, porque esse conhecimento não fica só pra gente, né? O Juliano tava falando aí que o seu marido falou alguma coisa aí agora que eu não lembro mais, alguma coisa de falar Ele falou que por isso que Deus me cercou de 3 sanguíneos. Isso! Aí eu ia falar o seguinte, que Marcelo é fleumático. E pra mim, Marcelo ser fleumático também me traz esse equilíbrio. Ele me completa naquilo que me falta no meu temperamento, né? E hoje o relacionamento melhorou muito com o Marcelo, porque hoje eu entendo que aquilo que eu achava que era defeito é temperamento. E muitos casais, ele está acabando, porque tem essa questão, né? Muitos casais, às vezes, se separam, vivem mal, porque aponta defeitos um no outro, sem entender, e muitas vezes, que esse defeito é apenas um temperamento. E você tem que aprender a se relacionar com esse temperamento que essa pessoa tem. Então, já tem coisas de Marcelo hoje que já não me importa, que já, sabe, não me incomoda mais, porque eu sei que é quem ele é. E isso é tão importante, né? Porque e ele traz tanta coisa boa pra mim, e eu pego mesmo aquilo que ele tem, a constância, a calma, a paciência, o equilíbrio, e eu trago pra mim, e da mesma forma como ele absorve a minha energia, a minha alegria, né? Eu trago mais sentimentos pra vida dele, porque o fleumático é daquele jeito, né? Então, quando a gente começa a entender os temperamentos, a gente começa a falar assim, não, peraí, isso aqui não é um defeito do meu marido ou da minha esposa. Né? Isso aqui é um temperamento que eu tenho, e a gente tem que aprender a dominar nosso temperamento, mas também a absorver aquilo que o outro tem de bom, né? Pois é, exatamente. Um amigo meu aqui de faculdade está perguntando, pena que cheguei tarde. Ele é um verdadeiro sanguíneo, viu? Ele é super. Meu marido fala assim, ele que apresentou eu e o Juliano, né? Beijo, amigo. Ele é assim, a maioria dos meus amigos, Pri, são sanguíneos, sabe? Quando eu vou ver, eu tenho atração por sanguíneo, porque é o que falta em mim, né? É assim, é engraçado. E meu marido fala, meu bem, o que falta em mim é a estrutura que tem em você, entende? E a gente aprende a amar as pessoas, porque você vê, gente, eu sou tão falha, eu tenho isso, eu tenho aquilo, como que eu não vou amar alguém só porque a dificuldade dele é outra? Ele tem as qualidades, na verdade. Exato. É lindo demais, né? Esse assunto, assim, é maravilhoso. Eu amo. Tá acabando, gente. Tá acabando. Essa live vai ficar salva no meu perfil, @PrisDeQueiroz. E vocês vão poder assistir depois, né? Não sei se vocês vão aguentar assistir, porque teve queda de energia, teve falta de energia, queda de trovoada, ruído, teve de tudo nessa live. Mas, Can, eu queria muito agradecer por você ter aceitado o meu convite, muito mesmo, assim, eu fiquei muito feliz com a nossa conversa, porque você é uma pessoa... Gente, pense numa pessoa, assim, que quando eu conversei a primeira vez, que ela começou a falar sobre temperamentos, eu ficava, não, manda mais áudio, amiga, eu quero ouvir mais, porque esse assunto, assim, realmente é muito revelador,
né? É muito, e a gente fala assim, meu Faz Deus, muita diferença na nossa faz vida. muita, porque você começa a admirar até o que o outro tem de diferente, que você não gostava, porque você acha que todo mundo tem que ser igual a você, né? E você começa a olhar pro outro e falar, ai, cara, que legal que ele é assim, né? E você fala, né? Você começa a entender, gente, sério, é assim, esse tema é apaixonante. E depois eu gostaria que a gente fizesse uma live no futuro sobre o temperamento da criação dos filhos, né? Porque eu falo que se minha mãe soubesse, né? Se muitos pais soubessem sobre isso, eles educariam seus filhos de formas diferentes, né? Porque cada filho tem um temperamento e cada temperamento exige um tipo de cuidado. Então, como você Cada falou, um é motivado, né, de um jeito. Cada filho é motivado de um jeito. Isso também é importante. Como você falou, meus filhos são sanguíneos, eles precisam ter rotina, né? E eu preciso ser fiel a essa rotina. Então, e um outro filho com outra característica vai precisar de outras coisas, né? Então, um dia a gente pode marcar aí uma live pra gente falar sobre isso, né? Vamos. A gente pode falar de cada temperamento também, separado, né? Agora que eu já fiz a primeira, vamos lá. Não, ela tava morrendo de medo. Ai, eu tô ansiosa, meu Deus. Tá vendo? A coisa flui, é maravilhoso, mesmo com todos os percalços, né? Então, Cristina, muito obrigada. Eu queria agradecer a todo mundo que participou, que ficou com Obrigada a você. Gente. Obrigada a você, né? Que, assim, foi ótimo, né? Foi maravilhoso conhecer você nesse ano, né? Nessa nossa caminhada inicial ao catolicismo. Tem sido maravilhoso. Gente, vocês querem aprender sobre história da igreja com essa mulher. Ela sabe tudo de história da igreja. E a gente tem muito a aprender, né? Eu quero estudar, aprender com você, né? Porque é uma coisa que eu sinto falta mesmo. E assim, obrigada a todo mundo que esteve aqui, tá? Eu não respondi, gente, porque vocês entendam que eu não consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo agora. Mas não, quem sabe um dia eu vou conseguir. É a primeira vez, é muita informação ao mesmo tempo. Mas foi muito legal, Pri, foi ótimo. E obrigada, gente. Agora eu vou ver como é que eu desligo isso para conseguir salvar a live, né? Não sei se eu salvar. Vou tentar fechar aqui. Obrigada. Até a próxima. Beijo. Um beijo. Tchau. Tchau, gente. Valeu.